O Jean é um menino que eu conheço desde 13 anos. Ele chegou no Figueirense com 13 anos. Então ele tem uma formação. E aí até essa tua pergunta ela me dá a oportunidade de responder algumas situações aqui a nível de base do Joinville. O Joinville faz um excelente trabalho nas categorias de base. Hoje nós estamos classificados no Sub-17, nós somos o líder do campeonato. E vejam bem, nós disputamos jogos importantes só aqui no estado, só quando nós jogamos contra Figueirense, Criciúma e Avaí. Isso é uma realidade. Jogos importantes que nós disputamos interestaduais, nós disputamos um amistoso contra o Grêmio de Porto Alegre e nós disputamos aqui uma fase aqui de Copa do Brasil Sub-17, onde nós eliminamos o Inter, que o Inter ele tem um orçamento de, se eu não estou enganado, R$1 milhão ou 10 milhões de reais por ano na categoria de base. Esse é o orçamento do Inter nas categorias de base. Então nós eliminamos o Inter e depois nós perdemos a classificação para o Flamengo. Eu acompanho o trabalho de todas as categorias aqui, diversos garotos trabalham conosco, mas volto a dizer, esse lastro de competição falta para os meninos. O Janderete, por exemplo, ele tem a mesma idade do Gustavo Sauer, que está emprestado para adquirir experiência. Hoje nós temos o Danley e o Pop disputando uma competição a nível nacional que é Série C do campeonato. O Danley, ele não é titular, mas já entrou, já fez gol. O Pop entrou no último jogo agora contra o Madureira. A gente tem esse acompanhamento, E mesmo tendo a mesma idade, o lastro de jogo do Jean Derete em relação ao Gustavo Sauer, o Jean Derete ele tem 250 jogos a mais do que o Gustavo Sauer. O Jean Derete jogou Copa Sub-17, Copa Nike Sub-15 pelo Figueirense, ele já disputou uma competição na Coreia pelo Figueirense, ele já disputou uma Copa São Paulo quando eu era treinador com 16 anos, ele disputou 3 Copas São Paulo, disputou 3 Copas Belo Horizonte, enfim, convocação para a Seleção Brasileira de Base pelo Grêmio, jogos pelo Grêmio, jogou Copa Libertadores pelo Grêmio. Então essa é a diferença, porque como vocês aqui, como eu já respondi aqui para vocês aqui, nós tivemos jogos aqui duríssimos na arena, onde jogadores experientes sentiram a pressão. Jogadores experientes, rodados, em clube de Série A, em clube de Série B, sentiram a pressão. Então você tem que saber o momento de lançar um garoto. Nós temos o América Mineiro. O América Mineiro foi campeão da Copa BH de futebol júnior. O América Mineiro não tem um jogador titular no seu time de júnior. Então isso é bom que seja colocado. Hoje eu posso falar do Avaí, porque eu trabalhei lá. Por exemplo, Marrone ano passado ele já jogou o Campeonato Brasileiro de Série B comigo no Avaí. Já jogou Copa do Brasil, ele já jogou Campeonato Catarinense. O Anderson Lopes ele foi emprestado primeiro para o Guarani de Palhoça, ano passado, e ele foi emprestado para o Marcílio Dias para disputar. Então precisa, como nós não temos aqui competições a nível nacional e internacional, qual é a maneira que nós vamos dar rodagem para esse garoto aí, emprestando para outras equipes, para depois, quando eles vierem aqui no Joinville, que tem uma torcida que é muito exigente, ele esteja melhor preparado emocionalmente. E agora falando que particularmente de Anderete, assim, a característica, como eu falei, é um menino que eu conheço desde os 13, 14 anos, ele joga em 2 funções, ele pode fazer o camisa 10, o meio atacante com mais mobilidade, mais agressivo, jogador um pouco mais rápido, e ele joga na beirada do campo também, apesar de ser canhoto do lado direito, cortando para dentro, tipo assim, parecido até, não quero pôr muita responsabilidade, vejam bem, ele lembra até às vezes um pouco o estilo do Messi, o jeito de jogar, quando ele cai pelo lado direito, ele corta para dentro e tem uma característica parecida, Então ele já trabalhou comigo, sabe a minha maneira de trabalhar, sabe a maneira que eu gosto que as minhas equipes joguem, E é um jogador que não está pronto ainda. Por que não está pronto? Ele, quando o Filipão assumiu o Grêmio, ele meio que ficou treinando separado, então ele ficou 1 a 2 semanas não fazendo trabalho de coletivo. Nós fizemos ontem um coletivo e ele não se mostrou ainda bem fisicamente, falta um pouco de ritmo de jogo. E então ele vai para nós vamos ficar 1 semana praticamente fora, e quando se vai para 1 semana fora, os jogadores que ficam no banco, eles praticamente não treinam, A carga de treinamento é muito reduzida. Então ele vai aproveitar essa semana agora, vai trabalhar com o professor Ramires, com o pessoal da preparação física, e talvez no próximo jogo em casa ele possa estar apto para ser relacionado.